Salve rapaziada, tudo certo? Mais um videozão aqui no canal e hoje eu venho trazer a segunda parte da série de vídeos aí desenvolvendo aquele portfólio e hoje, finalmente, a gente vai ter bastante prática. Na verdade, o vídeo inteiro vai ser só no código, mas antes eu preciso falar uma coisinha. No vídeo passado, que inclusive se vocês não assistiram, corre lá para assistir porque vai valer muito a pena. Naquele vídeo eu mostrei todo o layout, como ficou, tudo que eu pensei na hora de desenvolver, então ficou muito legal. E também já dou uma dica crucial no CSS, que vai facilitar muito na hora que a gente estiver fazendo o site mesmo. E naquele vídeo eu falei que nesse vídeo aqui, que no caso é o segundo, né, eu ia desenvolver toda a estrutura HTML da página e nos próximos vídeos eu ia estilizar lá no CSS. Mas eu tava pensando aqui e eu acho que esse não é um jeito muito bom para fazer isso, porque principalmente para quem tá começando, porque esse vídeo aqui só de HTML ia ficar muito pesado. Para quem tá começando agora ia ficar muito confuso e depois os vídeos de CSS então ia virar uma bagunça, porque querendo ou não, bastante coisa lá é bem repetida, né? Então, às vezes ia acabar ficando bem confuso aí para quem tá começando agora. Então eu decidi separar os vídeos de uma forma diferente. No vídeo de hoje, eu vou fazer o menu da parte de cima e a seção Hero. E aí nos próximos vídeos, eu vou fazendo o que der ali, o que der tempo. Se for ficar muito longo aí eu corto. E se tiver alguma seção ali foi mais rapidinha para desenvolver, aí eu faço mais de uma e tal. Vai ser bem tranquilo nessa parte. Então chega de falação, vamos partir para o código aqui porque hoje tem realmente bastante coisa para ser feita. Bora lá. Bom, como eu disse, no vídeo de hoje eu vou desenvolver aqui o menu principal e essa seção Hero, que parece que é bem simples, mas pode demorar um pouquinho. É, Nesse vídeo também eu vou aproveitar para dar bastante dica, eu vou tentar explicar realmente tudo que eu estou fazendo ali. Nas próximas sessões, querendo ou não, acaba ficando meio repetitivo, né? Algumas ideias ali vocês já conseguem entender mais fácil, então acho que as próximas sessões vão ser mais rapidinho para fazer. Mas essa daqui eu quero realmente deixar tudo bem explicado. Vou passar algumas dicas também que vai facilitar muito e tenho certeza que pode aplicar aí no site de vocês que vai ficar muito legal. Bom, no vídeo passado a gente não fez nada muito prático aqui no site, né? Na verdade, ele nem ficou assim, o fundo original é branco. A única alteração que eu fiz nesse meio tempo foi aqui no CSS colocar essa propriedade aqui no HTML para deixar a cor de fundo nessa variável que a gente colocou aqui em cima, que se você não viu, vai lá no vídeo antigo, no vídeo passado para ver. Essa variável aqui para deixar o fundo nesse cinza escuro, porque senão quando eu ficar dando alt tab aqui ia ficar aquela tela branca cegando todo mundo. Foi a única alteração que eu fiz. Bom, então a gente vai começar aqui pelo menu. O legal de você fazer o layout primeiro para depois desenvolver é que já dá para ter uma ideia muito boa de como você vai estruturar o seu código. Isso daí é muito importante e poupa bastante tempo também, porque senão você vai ter que ficar indo e voltando, criando tag, tirando. Então, para começar a desenvolver, a primeira parte é fora do código, que a gente tem que planejar quais vão ser as tags que a gente vai usar só aqui no menu por enquanto, tá? Nessa parte do vídeo a gente vai olhar só pro menu realmente. Bom, então como vocês podem ver, eu vou até dar um zoom aqui no canto, ó. Tá vendo que essa parte daqui ela tá meio embaçada e isso segue por todo a lateral aqui do site até chegar do outro lado. Então pode-se dizer que, na verdade não é que pode-se dizer, essa parte que tá embaçada aqui, ela é a nossa seção header. Então essa seção aqui, no caso a header, vai ser a tag py de todo o nosso cabeçalho aqui. Dentro dele vai ter uma outra seção que vai englobar a logo e os menus, que ela vai ter, ó, vou deixar selecionado aqui, 1280 pixels de largura. Se vocês forem ver aqui, ó, o site todo ele tá nessa largura máxima. Sempre que vocês forem desenvolver um site, na grande maioria das vezes, o conteúdo nunca vai ocupar a largura máxima disponível. Ele sempre vai ter um container ali, alinhado ao centro, para que o conteúdo nunca passe disso. Porque imagina, uma pessoa que tem um monitor 4K, por exemplo. O conteúdo vai pegar a tela dele inteira, então ele tem que ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou até um monitor
ultra wide, né? Que é aqueles esticadão. Imagina, seria terrível para o usuário fazer isso. Então, a gente sempre limita o nosso conteúdo a uma largura. Aqui no Figma, eu limitei o conteúdo a 1280 pixels. Mas, como eu disse no vídeo passado, essa vai ser a primeira alteração que eu vou fazer. Que a largura máxima do conteúdo vai ter 1140 pixels, na verdade. Não vai ser mais 1280. Bom, então a gente tem a seção Pi, que vai ser essa parte aqui que está embaçada. Depois a gente vai ter essa outra seção que vai englobar esses dois elementos. Aí a gente vai ter a imagem, que vai ser a logo, e um menu de navegação com uma lista e 6 itens dentro, com uma âncora também dentro deles, né? Que é aquela tag A. Bom, depois de toda essa explicação, vamos partir para o código para colocar a mão na massa de vez e começar a fazer o nosso site. Como eu disse, vai ter aquela seção principal, que vai ser a header. Isso é uma tag semântica do HTML5, tá? Antigamente só existia divs, basicamente, para você desenvolver, para você dividir o conteúdo. Hoje em dia, no HTML, na verdade não é tão recente assim, mas na última atualização do HTML5, né, a gente tem algumas tags semânticas que fica mais fácil para dividir o conteúdo. Por exemplo, a header, depois vai ter a main, que vai ser a seção de conteúdo principal, e depois a footer, que vai ser o rodapé com as informações de contato e tudo mais. Mas por enquanto, vamos focar aqui só na header. Bom, dentro da header, então vai ter uma section, que também é uma tag semântica, que significa literalmente uma seção, né? Com a imagem, depois eu coloco a imagem aqui, e o menu de navegação. Esse nav também é uma tag semântica para indicar que dentro dessas tags aqui vai ter um menu de navegação tudo certinho, não é mais uma div. Na prática, no site ali, no visual, não vai ter diferença nenhuma. Isso daqui, na verdade, é para melhorar o SEO, que é o Search Engine Optimization do site. Isso daí é papo muito mais para frente, que fica mais fácil para os robozinhos do Google lá entender qual parte é do conteúdo. Então, vale muito a pena estudar essa parte das tags semânticas também, só que, cara, tem muita tag e vai um tempo bom para isso. Mas essa daqui é meio que padrãozinho, então tudo que eu faço aqui não é nada muito profundo assim, vocês vão conseguir entender e é só organizar o código de vocês aí do mesmo jeito que vai dar tudo certo. Bom, então dentro do menu de navegação a gente vai ter uma lista não ordenada. E aí eu vou usar um atalho aqui para já criar tudo logo de uma vez. Então, dentro dessa lista, a gente vai ter os itens da lista, que vão ser 6. E dentro de cada item dessa lista, vai ter um A, certo? Que é a âncora. Esse daqui significa que é o L, aí dentro dele vai ter um LI, que vai ser vezes 6, então vão ser 6 LI, e dentro de cada LI vai ter um link, certo? Então aqui ele já cria tudo automático. Aqui por enquanto eu vou colocar todos os href como a hashtag, porque depois, como esse daqui é só uma landing page, não vai ter nenhum link que manda para outra página, eu tenho que colocar os IDs aqui depois para ele funcionar como âncora, né? Mas não adianta nada eu colocar agora porque não vai funcionar. Eu tenho que desenvolver as outras seções primeiro, porque senão ele vai clicar e não vai ir para lugar nenhum. Então eu não vou nem colocar por enquanto. E vamos ver aqui a ordem dos itens. Início, competências, projetos. Início, competências e projetos. Aí sobre... Eu vou tirar esse sobre mim, eu vou deixar só sobre contato e baixar o currículo. Sobre contato e baixar currículo. Aqui no vídeo passado também eu falei para vocês que eu ia explicar como funciona para você clicar nesse botão aqui e fazer o download de um arquivo. Mais para frente eu vou fazer isso daqui, por enquanto eu quero só manter a estilização para ser o mais rápido possível, pelo menos nesse começo. Esses detalhes a gente faz mais para frente. Bom, e aqui então ficou faltando eu colocar a imagem, que é essa daqui. Até mostrar para vocês aqui como que eu organizei a questão das pastas, né?
Então aqui a gente tem o arquivo index, aqui a gente tem a pasta styles, que tem o nosso arquivo CSS, e tem a pasta assets, que guarda todas as imagens. Essas imagens aqui, que tá no root dessa pasta assets, são as imagens do site ali mesmo. Aí dentro da pasta ID, tem meio que as imagens da marca, digamos assim, né? Aqui seria o favicon, que inclusive eu esqueci de colocar, já vou colocar agora. E a logo da marca, né? Então, nesse caso aqui, essas duas imagens que fazem parte da marca do cliente, que nesse caso aqui o cliente sou eu mesmo, mas eu gosto de organizar desse jeito. Tudo que for da marca, eu coloco aqui na pasta ID, que fica mais fácil para organizar. E aqui dentro da pasta icons tem os icons, né? Que é todos esses daqui. A gente vai usar tudo isso daqui ainda. Bom, e como eu disse, eu tenho que colocar aquele favicon. Para quem não sabe, o favicon é essa parte aqui, ó, que fica antes do título do site. Por padrão, ele fica essa terra aqui, né, cinza. E para colocar, é praticamente o mesmo esquema do CSS. Você vai colocar um link, só que ao invés de link CSS, você vai colocar link favicon. E selecionar aqui a pasta. Selecionar o arquivo, no caso, que está dentro de assets, dentro de ID, e é o favicon.svg. Aí se vocês olharem aqui, ó, já atualizou para esse Nzinho, que é só um N maiúsculo e um ponto. Aqui nas imagens também, quando você coloca uma imagem no VS Code, ele automaticamente já dá esse parâmetro aqui, out, para você preencher. É muito importante você preencher isso, caso dê algum problema nessa logo aqui e não tiver como exibir, ele vai mostrar esse texto alternativo. E também para os leitores de tela, né, que vão conseguir, por exemplo, imagina uma pessoa cega acessando o seu site. Então ele precisa de um leitor de tela ali, já que ele não vai conseguir ver o conteúdo de fato. Então, para saber que ali está uma logo, o leitor vai ver esse texto alternativo e com isso a pessoa vai entender que ali é a sua logo. Não só para logo também, né? Assim como todas as outras imagens, é muito importante você ter esse texto alternativo. Então aqui no caso, eu vou colocar só logo Newton Filho, desenvolvedor, mobile e web. Só para ter alguma coisa mesmo. E para dar um exemplo, ó, aqui ele já está exibindo a logo normalmente. Mas, vamos supor, eu esqueci de colocar o T. Então, deu um problema nessa imagem porque o logo complea-Newton não existe. Então, no lugar, ele vai exibir aquele texto alternativo, certo? Logo Newton Filho, desenvolvedor mobile e web, que foi justamente o que eu coloquei aqui. Por isso que é tão importante ter esse parâmetro out. Bom, agora dando um pouco mais de atenção aqui para o CSS, eu vou criar uma seção aqui com os comentários mesmo, eu vou chamar de Global Styles. Que da mesma forma que eu coloquei aqui nas cores, aqui eu vou criar algumas tags com propriedades que eu vou repetir bastante. Por exemplo, o container. Lembra que eu falei aqui que o container ele vai ter 1140 pixels? E todas as seções vai ter esse container. Então, ao invés de eu ficar tendo que repetir em todas as seções, eu vou criar só uma classe aqui no CSS, e aí na hora lá do HTML eu só coloco essa classe e ele vai puxar as propriedades automaticamente. Então primeiro eu vou criar aqui o container, que como eu disse, ele vai ter 1140 pixels, mas não é só isso, porque senão ele vai ficar alinhado à esquerda, ele só vai comprimir ali a tela, mas ele não vai ficar no centro. Para deixar no centro, a gente usa o margem 0 alto. Que aqui, basicamente, o 0 ele vai ficar para cima e embaixo, então não vai ter nenhuma margem nem para cima nem para baixo. E nas laterais vai ficar o alto. Então vai ficar a mesma quantidade de margem aqui, a mesma quantidade de margem aqui. Com isso o elemento fica no meio da tela. Eu já vou criar a classe aqui também, flex, porque a grande maioria aqui das seções, na verdade, dependendo aqui da seção, eu vou usar o Flexbox mais de uma vez. Então, eu já vou criar essa classe aqui também, que por padrão, ele já vem com o Flex Direction Row, né, na horizontal. E eu já vou colocar aqui também o Align Items Center,
para todos os itens ficar centralizado no meio certinho. Isso daqui vai poupar muito código mais para frente. Bom, então vamos organizar aqui a questão das classes por enquanto. Aqui no header, eu não vou colocar nenhuma classe. Nessa section, como eu disse, ela precisa da classe container para ficar centralizado na tela. E eu também já vou colocar a classe flex nela. Então, olhando o resultado aqui, ó, já deu para ver que ele ficou alinhado aqui no meio, né? Essa seção, até dar uma dica para vocês, ou aperta F12 ou vai com o botão direito e inspecionar. E aqui ele vai te dar todo o código do seu site. Aí você vem aqui, ó, onde eu coloquei o container foi nessa seção aqui. Aí vocês passam o mouse em cima e ele vai mostrar ali no canto a largura e a altura dessa seção, que no caso é 1140 por 199. Aqui na classe Flex, eu esqueci da mais importante, que é o Display Flex. Agora sim, os elementos vão ficar aqui do lado. E aproveitando, eu também vou colocar essa classe Flex aqui na própria lista, para os elementos ficarem um do lado do outro. E aí, ó, como vocês podem ver, a logo e o menu aqui já ficou alinhado ao centro, né? Um no centro do outro assim. Por conta dessa propriedade aqui do Align Items, certo? Se eu tirar isso daqui, só para mostrar para vocês, o texto vai lá para cima. Então, esse alinhamento aqui de itens, ele alinha no eixo principal, deixa centralizado. Aqui no header, eu vou fazer um esquema de nomenclatura aqui um pouco diferente, que na hora do CSS eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, aproveitando uma dessas últimas atualizações que teve, de você conseguir meio que aninhar um elemento, um seletor no caso, dentro do outro. Que antes só era possível com algumas outras tecnologias que usam CSS, tipo o Sass, por exemplo. Mas agora o CSS atualizou e por padrão já dá para fazer esse esquema que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então aqui, ao invés de classe, o nome da seção principal, o nome da seção pai, eu vou usar o ID. E nesse caso vai ser o próprio header. Então eu vou deixar essa parte aqui do Global Styles de lado por enquanto. E eu vou criar uma nova seção chamado Header Section. E aqui eu vou começar a estilizar o nosso ID header, que para deixar desse jeito aqui, embaçado, é uma propriedade que se chama Backdrop Filter, e o filtro que eu vou usar é o Blur. E eu fiz alguns testes ali, se eu não me engano, foi 6 pixels de Blur, eu acho que ficou legal. Aqui não vai dar pra ver nada porque é uma cor chapada aqui de fundo, né? Então não tem como ver tudo certinho. Mas quando eu colocar essa imagem aqui de fundo, aí vocês vão conseguir ver. Vai ficar bem parecido aqui com o Figma. Bom, então agora eu quero alinhar esse menu aqui lá para a direita, né? Porque tá vendo que ele tá tudo colado aqui por enquanto. Então para isso, eu vou ver aqui, ó. Aqui, como eu disse, tá? Eu vou até deixar aqui encurtado para ficar mais fácil na hora de ver. Então aqui eu tenho a seção pai, que é o ID header. E dentro eu tenho a seção que está com o display flex. E dentro dessa seção eu tenho dois itens, que é a imagem e o nav. O que está dentro do nav, você esquece por enquanto. O importante é que tem dois itens dentro da seção section, né, nesse caso. Então, como dentro da tag pai, que no caso é o header, eu só tenho uma tag section, aqui no CSS, eu posso, antes de fechar as chaves aqui, ó, eu posso colocar e aí eu coloco o nome do seletor que eu quero estilizar, que nesse caso é o section, certo? Aqui eu poderia dar outra classe para ele e estilizar essa classe, ou até mesmo um outro ID, lembrando que o ID não é que vai deixar de funcionar, mas o certo é você colocar um ID único para cada item, tá? Por exemplo, se eu colocar um ID aqui nessa seção de seção e criar outra seção com o ID seção, ele vai funcionar, mas não vai estar de acordo com as normas lá do HTML. Então o ID tem que ser único para cada tag que você está colocando. Então, como nessa section aqui eu já coloquei uma propriedade aqui de classe que já está
falando que o display dela é flex, aqui eu não preciso colocar de novo que o display é flex, porque ele já está puxando essa propriedade. Então, o que eu quero usar aqui do Flexbox é o Justify Content Space Between. E com isso ele vai jogar o menu lá para a direita. Bom, então vamos começar a estilizar aqui o nosso menu de navegação. Bom, olhando aqui no Figma, ele está usando a fonte JetBrains Mono, que eu já importei no último vídeo. A grossura da fonte é Extra Bold e o tamanho é 16, que é o padrão. E a cor é branca, que eu também já fiz no vídeo passado, né? Então, eu posso ver aqui, ó, seguindo aquele mesmo esquema de alinhamento do CSS. Então, aqui eu tenho a tag Py, dentro dela eu tenho a tag Section, e dentro da tag Section eu tenho a tag Nav. Aí depois da nav eu tenho uma lista não ordenada com um item com um link dentro. Mas eu não preciso citar tag por tag até chegar na parte que eu quero. Eu posso simplesmente, como eu quero selecionar todas as tags A que está dentro aqui dessa seção, eu posso só colocar ou aqui dentro, ou eu digo dentro dessa seção, colocar assim. Pode ser tanto dentro daqui ou fora. Eu vou colocar fora, que eu acho que vai ficar mais fácil para entender. Bom, então a gente já viu quais propriedades que a gente tem que colocar. Primeiro vai ser a fonte family, que vai ser a JetBrains Mono. Colocar uma fonte alternativa aqui, mono espaçada. O peso da fonte lá no CSS, lá no Figma tá Extra Bold, só que aqui no CSS chama Bolder. E só para dar uma conferida, beleza, já tá pegando as propriedades. E aqui o tamanho da fonte, que é 16, eu não vou nem colocar porque 16 já é o padrão. O que eu preciso estilizar antes, na verdade, é o espaçamento entre cada item daqui. Como pode ver, ó, ele tá 40 pixels de distância um do outro. Então, para isso, eu posso colocar uma margem dentro aqui dentro de cada tag A, mas eu prefiro colocar um espaçamento, já que eu já estou usando o Flex aqui na lista, eu prefiro colocar um espaçamento do próprio Flexbox. Então, para ficar melhor ainda, eu vou colocar aqui a tag UL, que vai ter um gap de 40 pixels, né, de um item para o outro, ele já dá esse espaçamento. E aí esse A, eu vou colocar ele aqui dentro. Eu acho que é o jeito mais fácil de entender tudo que está acontecendo. Lembrando, gente, que essa forma que eu estou estruturando o meu CSS aqui foi só o jeito que eu escolhi fazer, que eu estou achando mais fácil no momento. Talvez não mais fácil, mas mais simples para conseguir entender e menos verboso também, porque a forma que eu fazia antigamente era o seguinte: eu colocava uma classe aqui para o header, uma classe para section, uma classe para imagem, uma classe para nav, para o L, para cada item da lista e para cada link dentro dos itens da lista. E aí você ia colocando aqui ponto tal, ponto tal, e ia estilizando um por um. Desse jeito, manter tudo alinhado, você fica mais fácil de entender o código, porque, por exemplo, tudo o que eu for mudar dentro da seção header já está aqui, ó. Ou seja, quando fechar essa chavinha amarela, eu sei que toda a estilização do header acabou aqui. Isso deixa bem mais simples na hora de entender o código quando você tiver que alterar alguma coisa depois. Talvez vocês possam estar estranhando essa parte aqui dentro, né? Com esse E aí começa uma outra propriedade, um outro seletor. Pode ser meio estranho no começo realmente. Mas o que eu estou fazendo aqui, ó, dá um exemplo aqui nessa seção. Eu vou tirar esse código daqui. É a mesma coisa que eu fazer isso, ó. Colocar o header e a seção depois, tá? Porque eu não sei se o Wellington já explicou para vocês meio que a hierarquia dos seletores CSS, mas aqui é o seguinte: header seria a tag Py e ele vai alterar a tag section. Ele sempre vai alterar a última tag, o último seletor que está aqui antes das chaves. Isso daqui é só um identificador para saber de qual section você está falando.
Então, nesse caso, eu estou alterando a section que está dentro do ID header, né? Como a gente viu aqui no HTML. E aí depois eu poderia, ao invés de section, colocar o L e colocar as propriedades aqui, depois colocar, por exemplo, o header, o L, A e as propriedades aqui do A. Só que esse jeito que eu estou fazendo, eu acho que fica mais simples do que tudo isso daqui. Se dessa forma ficou muito confuso para quem está começando agora, eu vou pedir para vocês deixarem aí no comentário ou falar no grupo da sala ou me mandar uma mensagem no particular falando, tipo, meu, não tô entendendo nada do que tá acontecendo ali no CSS, por favor, volta a usar o CSS com uma pessoa normal, que aí eu volto a colocar as classes aqui e volto a estilizar uma por uma do jeito que era antigamente. Caso alguém já tenha visto, tem mais familiaridade ou se sente mais confortável usando desse jeito. Mas por enquanto, pelo menos nesse vídeo eu vou usar desse jeito aqui. Bom, então beleza. A gente já tem o menu aqui tudo certinho, já está espaçado. E aqui, para ficar mais interessante, eu vou colocar mais uma propriedade aqui no link, que vai ser o hover. O hover, para quem não sabe, é quando passa o mouse em cima, né? Então, quando passar o mouse em cima, ele vai aplicar as propriedades que está aqui dentro. Que no caso, eu quero que a cor do texto mude para a cor primária. Então, quando eu passar o mouse em cima, aí ele vai ficar roxinho. E também, aqui na tag A normal, sem ser no hover, eu vou adicionar aqui uma transition. Isso daqui não precisa entender por enquanto. Só copia do meu que vai dar certo. .2s. Que é isso daqui, ó. Basicamente ele está falando. É uma transição que vai mudar todos os elementos. No caso, o elemento que eu vou mudar aqui, a propriedade no caso, vai ser só a cor, mas pode deixar all aqui mesmo. E aqui é o tempo que vai demorar essa animação. No caso, seria a mesma coisa de colocar 0.2 segundos. Mas esse zero aqui é opcional. Então, eu normalmente não coloco. Então, a animação vai deixar bem mais suave aqui, para não ficar o branco pro roxo do nada, né? Ele vai indo aos pouquinhos aqui, fica bem melhor de enxergar. Bom, e aproveitando, como vocês podem ver aqui no layout, o botão aqui do baixar o currículo, ele é diferente, né? Então, para isso, aqui no CSS, eu vou fazer algo mais ou menos parecido com o que eu coloquei aqui, que vai ser o link, que no caso é a tag a.lastchild. Eu vou explicar o porquê disso. Então, as propriedades dele vai ser o background color, vai ser aquela cor roxinha. Ele vai ter um padding, vamos dar uma olhada, de 10 pixels em cima e embaixo e 16 de um lado e do outro. Então, padding 10 pixels, 16 pixels. E um border radius, que é para deixar arredondado aqui. Nossa, tô conseguindo clicar. É um border radius de 8. Na verdade, isso daqui que eu coloquei não deu certo. Eu até pensei numa forma de resolver aqui, mas vai dar muito trabalho, vai ficar muito confuso, mais do que já tá. Então, eu vou fazer o basiquinho aqui mesmo, que é colocar uma classe personalizada, que eu vou chamar de button menu. Sei lá, pode ser qualquer nome, acho que esse daqui até que faz sentido. Então, aqui eu vou colocar ponto de classe e button menu, que agora sim ele ficou certo. E mais uma coisa, né? Que assim como todos os outros links, porque eu coloquei aqui no geral, quando passo o mouse em cima, ele fica roxo. Só que aí aqui não vai dar para ver. Então, nesse button menu, eu preciso colocar aqui que o hover nele vai ter a cor da fonte na secondary. Vamos ver se vai ficar legal. Aí, ó, pode ser. Que aí quando passar o mouse em cima, ele vai ficar verde e vai parar de sumir. E adicionar aqui também aquela mesma transição, vou até copiar daqui, para ele fazer a transição mais devagarzinho e ficar melhor para ver. Bom, então sobre o menu é só isso. Essa parte aqui de fundo
eu vou ensinar aqui o esquema para vocês. Na verdade, essa imagem aqui, ela tá saindo da seção Hero. E aí eu tô puxando a seção Hero para cima, que é o que a gente vai fazer agora. E aí, quando tiver a imagem ali também, vocês vão conseguir ver aquele filtro aqui. Ah, na verdade, faltou mais uma coisa, olha só. Que é um padding na seção de 8 pixels em cima e embaixo. Porque se vocês verem aqui, ó, ele tá grudado aqui em cima. Então, aqui no header... pode ser no header mesmo, tava pensando qual que era o melhor lugar de colocar. Pode ser aqui mesmo. Eu vou colocar um padding de 8 pixels em cima e embaixo e 0 dos lados. E aí já ficou certinho de acordo aqui com o Figma. Até aproveitar para explicar que aqui é o seguinte, teve até um colega na classe que me perguntou, não lembro quem foi agora, do porquê que eu coloquei só 2 propriedades e aí ele funcionou para os 4 cantos. Porque aqui é o seguinte, quando você vai colocar um padding, ou uma margem, ou qualquer outro elemento que aceita em cima e embaixo de um lado do outro, ele segue essa ordem, de cima, direita, baixo e esquerda. E aí, se esse valor for igual a esse daqui, você não precisa colocar os dois. Você pode só colocar o primeiro e aí ele já vai pegar esses dois. E aí depois você coloca o da direita e o da esquerda. E se eles forem iguais, você só precisa colocar um também. Então, no caso, como o padding em cima e embaixo é 8 e de um lado e do outro é 0, então eu só coloco na vertical e na horizontal. Se fosse um padding de 8 pixels em cima e embaixo de um lado e do outro, aí era só tirar esse 0 e deixar 8 pixels, que é a mesma coisa de fazer isso daqui. Então ele está pegando em cima, na direita, embaixo, na esquerda. E como todos são iguais, deixa só esse. Mas como eu quero só em cima e embaixo, e na direita e na esquerda eu não quero nenhum, então eu deixo 0. Bom, agora sim, o menu está finalizado. E vamos partir aqui para a seção Hero, fazendo primeiro a parte do HTML. Eu gosto de esconder aqui as seções que eu vou terminando, para não ficar um código muito grande. Bom, a seção Hero, assim como todas as outras seções de conteúdo, vão estar dentro da tag principal que se chama Main, que é justamente o conteúdo principal. Então, vamos fazer aquela análise mais uma vez, aqui do desenho do Figma, para a gente saber mais ou menos como que a gente vai estruturar tudo isso no HTML. Como eu disse no vídeo passado, essa imagem aqui, ela vai permanecer estática e a única coisa que vai subir vai ser esse conteúdo. Então eu preciso de uma seção que vai englobar esses dois conteúdos só para ter a imagem de fundo. Essa vai ser a primeira parte que eu já vou fazer aqui. Então vai ser uma seção que vai englobar esses dois conteúdos. Aqui na verdade eu vou até chamar de div e eu não vou nem colocar seção, porque eu vou chamar essa parte aqui que está selecionada de seção em si, e não tudo isso que engloba. Acho que faz mais sentido. Bom, então aqui a gente tem a nossa primeira seção, que na verdade é essa parte aqui que eu selecionei, que é tudo isso. E aí essa parte menor aqui é o nosso container, que vai ter 1140 pixels, né, como eu já disse. E aqui a gente vai ter mais duas divisões. Aqui a gente vai ter a parte esquerda, que vai estar tudo isso daqui dentro de uma div, para conseguir alinhar depois um único elemento com a imagem, já que a gente vai estar usando o Flexbox. E aí, esses detalhes daqui de cima vai ter que ser uma div, esse daqui vai ser só um H1, e aqui vai ser uma div também com mais 6 imagens, uma do lado da outra. Então, recapitulando, a gente tem uma seção grandona que vai ocupar toda essa parte aqui do conteúdo. Aí a gente vai ter dentro dela duas seções, que por enquanto só vou criar uma, que vai ser essa daqui de cima. Então essa vai ser como se fosse a nossa seção Py. Esse daqui vai ser o container. Aí aqui a gente vai ter outra div, que vai organizar os conteúdos, que dentro dela vai ter uma outra div com 5 parágrafos, um H1 e uma outra div com 6 imagens dentro. E aqui desse lado só vai ter a imagem. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a seção principal. Lembrando que essa div aqui, eu só coloquei ela. Eu já vou até colocar um ID, eu acho. Eu vou colocar um ID que vai se chamar Hero
e skills background, pode ser. Porque ela só vai servir realmente para eu colocar a imagem de fundo que vai englobar essas duas seções. Mas o que a gente vai chamar de seção pai, por enquanto, vai ser essa daqui. Então, essa section aqui é a nossa seção pai. Dentro dela vai ter uma div, que vai ser o nosso container. E aí, dentro do container, vai ter essa div que vai englobar os textos contra uma imagem. Então, aqui vai ter a div, e aqui depois vai ter uma imagem. Dentro dessa div aqui da esquerda, vai ter uma outra div com 1, 2, 3, 4, 5 textos. Então, eu vou fazer naquele esquema. Div, aí dentro dela vai ter um parágrafo, vezes 5. E depois eu coloco aqui o conteúdo de cada um. E é importante também se localizar aqui na hora que você estiver organizando, porque só nesse caso já teve 3 divs aqui, uma embaixo da outra. Para ficar mais fácil, até dar uma dica, segura Ctrl, vírgula, e aí você vem aqui na barra de pesquisa e coloca Format on Save. E habilita essa parte aqui do VS Code. Que aí, se tiver alguma coisa zoada, tipo, ó, independente do jeito que você deixar, quando você dá Ctrl S, ele formata certinho na indentação aqui perfeita. E também tem uma extensão que se chama Indent Rainbow, que é essa daqui, ó, que serve para deixar essas corzinhas aqui, que fica muito fácil na hora que você for ver. Por exemplo, essa div aqui é a que vai englobar esses textos. Então, depois dessa div, aí eu consigo ver aqui, ó, que ela começa aqui em cima, aí segue esse roxinho e termina aqui embaixo. Então, depois dessa div, eu vou ter o H1, certo? Então, depois do H1, eu vou ter mais outra div com 6 imagens. Então, fazendo aquele esquema, image vezes 6. E aí, depois eu coloco o conteúdo de cada uma. Então, começando aqui por cima. Networking, inovação e liderança. Networking, inovação e liderança. Tecnologia e objetivo. Meu Deus. Vou esquecer de colocar o ponto final aqui. Beleza. Então, o primeiro conteúdo já está aqui. Depois tem esse H1 que eu vou só copiar aqui para ficar mais fácil. Eu vou até quebrar aqui a linha. E eu vou ter que usar alguns BRs aqui para ficar mais fácil para ver. Então, começa aqui. Olá, eu sou. E aqui eu vou colocar uma tag para quebrar para a próxima linha. Meu nome. E aí, mais um aqui embaixo. Desenvolvedor mobile e web. E se vocês repararem, o texto principal ele é branco. E aí, essa carinha feliz, o mobile e o web, tá com uma cor diferente. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente envolver essas partes que eu quero cor diferente com um span. Então eu vou selecionar, para selecionar mais de uma coisa, você seleciona o primeiro, aí segura Alt e seleciona mais o que você quer. E para envolver isso daqui que você selecionou com alguma outra tag, você vai segurar Ctrl Shift P, aí vai abrir essa janelinha, você vai digitar Wrap, de envolver. Aí você dá Enter e coloca a tag que você quer envolver aquilo que você tinha selecionado. Que no caso eu quero envolver com a tag Spam. E aí não pode esquecer de dar esse último Enter. E aí tudo que você tinha selecionado já foi envolvido aqui com a tag Spam. Isso deixa bem mais rápido na hora que você está desenvolvendo. Então, por fim, falta colocar aqui as imagens, né? Eu vou cortar o vídeo rapidinho, eu só vou organizar aqui para deixar uma imagem embaixo da outra, porque ele colocou tudo um do lado do outro, ficou muito esquisito. Eu já volto. Bom, já aproveitei aqui para colocar todos os ícones também aqui na ordem. Não tem segredo, é só você ir selecionando ali a imagem que você quer. E, por enquanto, o nosso HTML ficou desse jeito. E aqui também, já vou aproveitar para colocar a imagem Hero, que é essa daqui. E, como eu imaginei, ficou bem esquisito, mas a gente já vai alterar para deixar do mesmo jeito que está aqui no Figma. Bom, então, antes de começar a alinhar o conteúdo, eu vou primeiro colocar a imagem de fundo aqui nessa seção. Aqui eu vou criar a nova separação do Hero Section. Pode ser Hero e Skills Section.
E aí aqui eu vou colocar só essa propriedade, depois eu vou adicionar mais um comentário. E aqui a gente vai ter um background image, aí que vai ser o URL, ponto barra, porque ficou em uma pasta passada, lembrando que o arquivo styles está dentro da pasta styles, né? Então a gente volta, usa o atalho aqui para voltar, assets, e o nome é Banner Hero Skills. Bom, já deu uma carinha aqui um pouco diferente, mas não é só isso que a gente vai colocar. Aqui eu vou adicionar as propriedades background repeat, no repeat, para ele não ficar repetindo. Background size, eu vou colocar 100% e 100%, que aqui é 100% de largura e 100% de altura. Aqui não mudou nada por enquanto, mas já já vocês vão entender. Background, não sei nem falar essa palavra aqui, mas vai ser fixo, que é para dar aquele efeito parallax, né, que eu tinha comentado. Então, bom, vou começar a colocar as classes aqui. Primeiramente, esse section vai ser um container, né? Aliás, o container não é aqui. O container vai ser nessa div. Essa section aqui, eu vou dar o ID de hero section para ela, caso a gente precise colocar alguma estilização. Na verdade, a gente até vai precisar de fato colocar uma estilização nela, que eu já vou fazer agora, na verdade. Bom, então como eu disse, essa imagem aqui, que está no fundo do menu, ela veio da seção Hero, certo? E aqui, como ela está para baixo, porque ela justamente não está pegando o menu, eu vou fazer o seguinte, clica com o botão direito, inspecionar aqui no menu, e aí, ó, eu procuro aqui a tag que tá a tag header, que é a principal. E aí eu vejo a altura dela, que no caso ali é 103 pixels. Então eu faço o seguinte, aqui no código, eu vou vir aqui na main, e eu vou colocar um margin top de menos 103 pixels. É 103 mesmo? Caramba, esqueci já. Isso. De 103 pixels. Que aí a imagem já subiu. Viu só? Só que na verdade não foi só a imagem, né? Tudo subiu. E aí já deu para ver também que aquele filtro, né, de blur já funcionou, porque o fundo aqui já ficou embaçado. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ID Hero Section, vou colocar mais uma propriedade aqui, na verdade eu vou até colocar para dentro, para ficar mais fácil de entender, e aqui eu vou alterar só a Hero Section. Aqui eu vou colocar Hero e Skills Background, que eu acho que fica melhor ainda para entender. Então, aqui na Hero Section, eu vou colocar uma propriedade que se chama Height sem VH. VH é justamente View Height, que é a altura da sua tela. Então, sem VH, ele vai pegar todo o espaço disponível no seu monitor. Essa medida aqui, ela não é fixa, assim como os pixels, por exemplo. Então, depende do tamanho do monitor, depende do zoom que você está na tela, que ele vai pegar o tamanho, né? Como eu estou falando que ele vai pegar 100% do viewport height, que é a altura, então ele sempre vai ter a altura inteira da minha tela. Independente, ó, posso tirar o zoom, posso colocar zoom, ele sempre vai pegar a altura inteira da tela inteira. Bom, então vamos agora estilizar essa parte central aqui do conteúdo e aí a gente já finaliza o vídeo de hoje. Bom, então o que eu preciso é colocar essa parte aqui de cima, essa div aqui do lado da imagem. Então se a gente ver aqui no código, a div que está englobando esses dois conteúdos aqui é essa container. E aí a gente já criou aquela classe global .flex, né? Que serve justamente para colocar o display flex, já alinha também os itens ao centro e deixa no eixo horizontal. Então beleza, aqui já deu certo a parte de deixar um do lado do outro. E aí agora a gente precisa pegar essa div maior
e colocar ela no meio da tela, né? Para ter um espaçamento aqui do menu e aqui do final da página. Então, para isso, nessa section mesmo, eu vou colocar a classe Flex nela aqui também. Mesmo que só tenha um item, quando eu coloco a classe Flex, ele já vai organizar ela no eixo vertical, no eixo horizontal, só que como só tem uma, ele já vai deixar ela alinhado certinho no meio. Então, já deu certo, ó. Ele ficou alinhado tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. E aí, para ter um espaçamento aqui dessa div com a imagem, a gente vai usar aquela propriedade, pode ser nessa div aqui mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ID Hero Section, na verdade ele já está até aqui, e aí eu vou fazer aquele esquema de alinhamento de tag, e eu vou colocar essa div aqui para deixar os conteúdos separados. Nesse caso, como dentro dessa section aqui eu tenho 3 divs, se eu colocar dessa forma aqui, ele não vai funcionar, porque ele vai aplicar as propriedades para essas 3 divs aqui, que não é o que eu quero no momento. Então, eu vou colocar um nome personalizado nela, pode ser Hero Section, Hero Section Content, que seria o conteúdo da seção Hero. E a propriedade para dar o espaçamento é o Space Between. Aí beleza, a imagem já foi para o canto, a div ficou no outro e tá tudo certo. Aí agora a gente vai fazer a estilização dos textos aqui. Aqui, para ficar um nomezinho do lado do outro, eu já vou adicionar a classe Flex, que aí ele já vai deixar alinhado. E também eu vou ter que adicionar um nome diferente aqui para eu conseguir estilizar melhor lá no CSS. Eu vou chamar ela aqui de Hero Section Cards, só para ser um nome diferente mesmo. E o que eu preciso estilizar? Bom, aqui a fonte que eu estou usando é a JetBrains também. O peso da fonte é o bold e o tamanho dela é de 14 pixels. Então, a fonte family vai ser a JetBrains Mono. Usar aquele mesmo esquema de usar uma fonte secundária, mono espaçada. O peso da fonte vai ser bold e o tamanho vai ser 14 pixels. Beleza. E cada palavra aqui também vai ter um background e um espaçamento de 8 pixels em cima e embaixo e 12 nas laterais. Então aqui eu já vou colocar o padding de 8 pixels em cima e embaixo, 12 nas laterais. A cor de fundo vai ser a primary color. Também vai ter um border radius. Eu acredito que seja 8 pixels, depois eu confirmo. E um espaçamento também entre os itens de 8 pixels. Então aqui, como eu já estou usando a propriedade flex nessa div, eu posso só colocar um gap de 8 pixels aqui, que aí ele já vai dar o espaçamento. Na verdade, essas propriedades aqui, ele tem que ser... Peraí, deixa eu ver como que eu vou fazer. Essas propriedades tem que ser na tag P, porque ela tem que pegar só o texto. Aqui no caso, ele deu o background color para div, entendeu? E a gente quer dar o background pro parágrafo mesmo. Então, esse gap de 8, ele vai sair daqui e ele vai vir para cá, que aí eu vou criar outro seletor aqui, section cards, e o gap de 8. Aí agora sim, já funcionou. E também vou aproveitar esse seletor daqui para alterar o span, que vai ter a cor do texto diferente, que vai ser o secondary color. Ah, e não funcionou porque eu esqueci de selecionar. Então aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema, segurando Alt, eu vou selecionar todas as iniciais, Ctrl Shift P, o wrap, que é envolver, e eu vou envolver de novo com a tag span. E aí agora sim, ele já estilizou aqui com a cor que eu falei. Bom, então aqui no H1, a gente está usando a JetBrains Mono, a grossura bold e o tamanho da fonte de 40.
Então eu vou aproveitar a mesma que Hero Section Content. Bom, então aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo isso daqui e vou colocar dentro desse seletor. E aí aqui também eu vou melhorar isso daqui, vou tirar essa parte, tirar essa parte aqui também, vou tirar esses dois e colocar dentro aqui dos cards. Beleza, ainda tá funcionando. Então aqui é o seguinte, eu tenho a seção principal, que nesse caso daqui vai ser essa, né, que é essa div aqui, Hero Section Content. Dentro dela tem a Hero Section Cards, e aí dentro dos cards eu tenho o P, e dentro do P eu tenho o Spam. Então, na verdade eu poderia até colocar o Spam dentro aqui do P, que ficaria mais claro ainda, né? Então eu tenho a section que está envolvendo tudo, dentro dela eu tenho os cards, dentro dos cards eu tenho o P, e dentro do P eu tenho o Spam. Então, como a gente pode ver aqui, ó, eu vou minimizar aqui para ficar mais fácil. O H1, ele tá dentro, ele não tá dentro da Hero Section Cards, né? Porque essa div ela termina aqui, só que ela tá dentro do Hero Section Content. Então, eu vou pegar ele aqui e eu vou aproveitar para colocar tudo junto. Então, ó, o Hero Section Content, seguindo aqui, ele termina aqui. Então, antes de terminar ele, eu vou colocar o H1, que vai usar a fonte family JetBrains mono. A secundária vai ser uma fonte mono espaçada também. O peso da fonte vai ser bold. E o tamanho vai ser de 40 pixels. Bom, tá faltando aqui então colocar essa carinha feliz na cor secundária e o mobile e o web na cor principal, né, na roxa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar um estilo inline para não ter que ficar criando tags aqui separadas, tá? Então aqui eu vou colocar o var, nesse daqui vai ser a secondary color, né? E tanto nesse quanto nesse vai ser a primary color. Coloquei a mais aqui. Então beleza, aqui no site já ficou certinho. Fiz o estilo inline ali só para ficar mais rápido mesmo. E, bom, agora a gente vai estilizar aqui a questão das imagens. A imagem, como tem o display originalmente inline block, né, que ela fica uma ao lado da outra e não quebra de linha automático, elas já ficaram aqui uma do lado da outra. Só que elas ficaram grudadas. Existem algumas formas de você criar essa separação entre as imagens, mas o que eu acho mais fácil é adicionando a div que elas estão em volta como flex, e aí você joga um gap lá que vai funcionar certinho. Então, as imagens estão nessa daqui. Então aqui eu vou colocar o flex, e aqui no site não vai mudar nada, porque elas já estavam uma do lado da outra, né? Só que aí, aqui eu vou colocar uma classe diferente de Hero Section Images. E aqui fora do H1, eu vou colocar ela com um gap de... Quanto que é o gap daqui mesmo? 24 pixels. Então, beleza. Já ficou separado aqui certinho. E aqui também ficou faltando o espaçamento desses textos aqui pro título e das imagens pro texto. Aqui é um gap de 24 e aqui também é 24. Então eu vou fazer o seguinte, a tag que está envolvendo tudo isso, eu vou minimizar aqui para ficar mais fácil, é essa tag daqui. Então eu vou colocar um flex nela também e eu vou colocar uma classe diferente de Hero Section Text. Só que aí é o seguinte, como essa classe daqui, ela é imediatamente o filho da classe Hero Section Content, eu vou colocar ela aqui em cima. Então eu vou colocar aqui o Hero Section Text, e aí tudo o que tiver aqui embaixo, eu vou colocar dentro dessa tag nova.
E beleza. E aqui eu vou colocar a propriedade nela. Primeiro vai ser o Flex Direction Column, né? Porque aqui ficou tudo errado, a gente quer manter a coluna. Por padrão, aquela tag Flex já está colocando os itens alinhados ao centro, mas a gente não quer isso por enquanto. Nesse caso aqui. Então a gente vai colocar o Align Items no Flex Start, que é o padrão, né? A gente vai voltar ele para o padrão. E colocar aqui também um gap de 24 pixels. Bom, a última coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco o tamanho dessa imagem, porque para 1140 pixels eu achei que ela ficou muito grande e o conteúdo aqui ficou muito colado. Então, eu vou inspecionar ela aqui, e aí a gente pode colocar algumas tags aqui para testar. Então aqui eu vou colocar o width. Eu sei que a largura original dela, se eu não me engano, é 480 pixels. Então eu vou colocar 450 para testar aqui, ver se o tamanho ficou bom. Ó, só para ver, o espaçamento ainda ficou curto. Eu vou diminuir mais um pouco. Vou colocar uns 400. Tá, 400 eu acho que ficou bom. Só que aí teve um probleminha aqui, que a gente já vai arrumar, que na verdade já era para eu ter feito antes. Que é adicionar mais um BR aqui no H1. O certo é, eu sou Newton Filho. E aí depois disso vai ter mais um BR. E aí aqui na linha de baixo sim, desenvolvedor mobile e web. Agora tá certinho. E a gente vai colocar aqui IMG. Vai ter uma largura de 400 pixels. Como eu tinha dito para vocês, pode dar um problema quando vai alinhar assim, porque esse seletor pegou todas as imagens que tá dentro dessa Hero Section Content, que inclusive faz parte aqui os ícones. Então, para resolver esse problema, eu vou colocar aqui uma classe, que eu vou chamar de Hero Image. Vai ficar meio parecido com a tag lá de cima, mas já vai funcionar. Então aqui eu vou trocar pela classe que a gente criou agora e beleza, já deu certo aqui o tamanho. Só que eu acho que 400 ficou muito pouco, eu vou testar 420. Beleza, agora ficou perfeito, na minha opinião. Bom, então no vídeo de hoje é isso. Ficou um vídeo gigantesco aí, eu não achei que ia ficar tão grande assim. Mas foi bom, deu pra falar muita coisa, consegui explicar tudo aí bem certinho. Mais uma vez, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou mandar mensagem no grupo ou no particular. Qualquer forma de me contatar aí, eu vou estar respondendo. E, bom, esse vídeo ficou mais longo porque eu quis explicar tudo certinho, tudo que eu estava fazendo. Nos próximos vídeos, eu não vou explicar absolutamente tudo que eu estou fazendo, porque vocês já conseguiram entender mais ou menos qual é a ideia aqui, né? Eu ainda vou continuar explicando, só que talvez não tão detalhado para não tomar tanto tempo assim. Bom, então é isso. Depois me contem aí o que vocês estão achando dos vídeos e do que vocês acharam aí sobre como ficou o layout. E no próximo vídeo a gente vai desenvolver a seção de competências e, dependendo, a gente já começa a desenvolver a próxima seção de projetos também. Então é isso.